Quem é o inimigo que habita em você? Você já percebeu que as maiores batalhas da sua vida não acontecem do lado de fora, mas dentro de você? Não são guerras visíveis. Não envolvem armas, nem exércitos, nem bandeiras, mas decidem o rumo da sua alma. A verdade é dura, mas libertadora. Nem sempre o inimigo está do lado de fora. Muitas vezes, ele está dentro de você. Vivemos tempos em que é fácil apontar culpados. A sociedade nos ensinou a terceirizar responsabilidades. Foi o sistema, foi o governo, foi a criação, foi o outro. Mas existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro de cada um de nós. Uma batalha que ninguém vê, mas que define tudo o que somos. É a guerra entre o espírito e a carne, o inimigo interno. O apóstolo Paulo descreveu essa luta com clareza em Romanos, capítulo 7, versículo 19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Essa é uma das frases mais humanas de toda a Bíblia, porque ela revela algo que todos nós sentimos, o conflito entre aquilo que sabemos que é certo e aquilo que, mesmo assim, escolhemos fazer. O inimigo interno não aparece de repente. Ele se disfarça de conforto, de prazer, de justificativa. Ele diz, não é tão grave assim, todo mundo faz, você merece. E aos poucos a voz de Deus dentro de nós vai ficando mais baixa. E a voz do ego, do orgulho, da cobiça, começa a dominar o campo de batalha. A guerra invisível na sociedade moderna. Hoje, essa guerra assumiu novas formas. Ela se traveste de notificações, de comparações, de distrações. Vivemos mergulhados em uma avalanche de estímulos, e cada um deles tenta capturar nossa atenção, nossa fé, nossa essência. Enquanto Deus fala em silêncio, o mundo grita. Enquanto o espírito sussurra, o algoritmo berra. E o inimigo interno se alimenta de tudo isso. Ele cresce cada vez que você se compara com alguém nas redes. Cada vez que alimenta o ressentimento. Cada vez que escolhe a aparência em vez da verdade. Cada vez que o orgulho impede um pedido de perdão. Essa guerra não acontece nos céus. Acontece no coração. E é por isso que tanta gente se sente exausta, mesmo quando tem tudo. Porque vencer do lado de fora não adianta. Se você está perdendo por dentro, o disfarce do inimigo, o inimigo interno raramente se apresenta como maldade. Ele vem disfarçado de boas intenções. Ele diz que é amor, mas é apego. Diz que é fé, mas é medo. Diz que é cuidado, mas é controle. Diz que é liberdade, mas é fuga. E quando percebemos, estamos lutando contra pessoas, contra opiniões e contra o mundo. Sem perceber que a verdadeira batalha é contra as sombras que cultivamos dentro de nós. Quantas vezes você já se sabotou? Quantas vezes Deus tentou te levantar e você mesmo se puxou de volta para baixo? Quantas vezes o seu inimigo teve o seu rosto, a sua voz, o seu pensamento? O inimigo que habita em você não é apenas o pecado, é também o orgulho de achar que não precisa de Deus para vencê-lo. A ilusão do controle. A sociedade moderna adora vender a ideia de que você é o centro do universo. Você pode tudo, basta acreditar. Você é suficiente, mas essa é uma das maiores mentiras espirituais do nosso tempo. Porque quando você se torna o centro, Deus é empurrado para a margem. E quando Deus sai do centro, o inimigo interno assume o trono. O orgulho é o combustível dessa guerra. E o orgulho moderno não é apenas arrogância, é a incapacidade de reconhecer fraqueza. É a vergonha de admitir que precisa de ajuda. É o medo de se render. Mas a Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Essa luta é espiritual. E muitas vezes o campo de batalha é o seu próprio coração. O ponto de virada, mas há uma boa notícia. Deus nunca te deixa lutar sozinho. A presença dele não é um escudo que evita a guerra. É a força que te capacita a vencê-la. Quando você começa a reconhecer o inimigo dentro de você, algo muda. Porque o autoconhecimento espiritual não te condena, te liberta. A luz só vence a escuridão quando é acesa.
E é nesse momento que você percebe, a batalha não era para te destruir, era para te transformar. Deus permite que a luta exista para que você descubra quem realmente é, para que aprenda a confiar, a se render, a depender. A guerra dentro de você é o terreno onde Deus planta a vitória que ainda virá. Aplicação prática. Então, antes de culpar o mundo, o sistema ou as pessoas, olhe para dentro. Pergunte a si mesmo: que parte de mim ainda está lutando contra Deus? Que parte de mim resiste à mudança? Talvez o seu inimigo não seja o outro. Talvez o seu inimigo seja a parte de você que ainda não se curvou diante do amor de Deus. O inimigo interno pode se manifestar em diferentes formas. No ressentimento que você alimenta há anos. Na necessidade constante de ter razão. Na dificuldade de perdoar. Na ansiedade que te impede de confiar. Na máscara que você veste para ser aceito. Mas há esperança. Porque cada vez que você escolhe o perdão em vez do orgulho, a fé em vez do medo, a entrega em vez do controle, o inimigo dentro de você perde força. E aos poucos, quem começa a vencer é o Espírito. Clímax espiritual. Deus não está interessado em vencer guerras fora de você. Enquanto você continua perdendo por dentro, o reino de Deus começa dentro. O maior milagre não é andar sobre as águas, é andar sobre si mesmo. Não é mover montanhas, é mover o coração. A vitória espiritual não é quando tudo dá certo, mas quando o mal dentro de você deixa de te governar, quando o ódio perde espaço, quando o orgulho se cala, quando o amor vence. Essa é a verdadeira guerra espiritual. E é nela que Deus te chama para lutar. Quem é o inimigo que habita em você? Talvez você já saiba a resposta, mas ainda esteja tentando vencê-lo com as armas erradas. Não é com força, nem com aparência, nem com razão. É com entrega, com oração, com rendição. Porque quando você se ajoelha, o inimigo dentro de você cai de pé. E talvez seja isso que Deus está esperando de você hoje. Não uma performance, mas uma rendição. A guerra espiritual é real, mas ela não acontece fora. Acontece dentro. E o campo de batalha é o seu coração. Se essa mensagem falou com você, não guarde para si. Compartilhe. Alguém precisa ouvir isso hoje. E se você quer continuar mergulhando em reflexões profundas sobre a fé, inscreva-se no canal Bíblia Sem Tabus e permita que a palavra te confronte, te cure e te transforme. Porque aqui, a fé não tem filtro.